Investidores, vamos nesse vídeo falar novamente do Bitcoin aqui no canal. O BTC está sendo cotado aos 42.800 dólares e a gente vai fazer uma análise de preço no Bitcoin, tá? Eu sempre falo para vocês que uma boa tese de investimento ela é composta por essa tríade de fatores, né? Que contempla uma análise de mercado, uma análise de fundamento e uma análise de preço. E nesse vídeo nós faremos aqui uma análise de comportamento de preço, para a gente tentar calibrar aqui as nossas perspectivas para esses próximos dias e semanas pré-halving, certo, investidores? Vou deixar o convite para você que é novo e está chegando aqui no canal pela primeira vez, ou que está chegando nesse mercado agora, o convite para você se inscrever no canal, tá? A gente compartilha conteúdos muito legais aqui, o canal tá batendo recordes aí recentemente. Ontem, novamente, a gente teve um novo dia de recorde de inscritos em um único dia aqui do canal. Passamos de 3.000 inscritos, então deixa o convite para você acessar aqui, ó, e se inscrever para que você esteja junto com a gente durante esse ciclo de alta que promete ser o maior de todos os tempos. Então a gente vai estar aqui sempre compartilhando as nossas melhores leituras para tentar ajudar vocês a tirarem ou extraírem do mercado o melhor resultado possível, certo? E se você já confia no conteúdo, chega dando like, você ajuda bastante a gente a continuar crescendo de forma acelerada. Vamos então falar do preço do Bitcoin. Essa não é uma análise planejada, investidores. Na verdade, eu estava aqui olhando o gráfico do preço do Bitcoin e eu acho que nós chegamos no momento em que, para mim, compensa, quando eu parar para olhar o gráfico, compartilhar com vocês, né? Aí eu vou tendo vários insights e já vou compartilhando com vocês. E eu estava vendo aqui que nessa semana o Bitcoin tá deixando um candle semanal bem feio, tá? Esse candle semanal, obviamente, uma semana ele dura 7 dias, ele leva 7 dias para fechar, e a gente está tendo aqui, por enquanto, uma sugestão de um fechamento feio, né? Faltam 8 horas e 48 minutos para esse candle fechar, e por enquanto ele está deixando um pavio bem grandão aqui, e se a gente olhar nesse time frame semanal, o BTC não conseguiu fechar até o momento candles nesse time frame semanal acima dos 44 mil dólares, né? Então, um ponto para a gente observar aqui e que tá sugerindo para a gente que talvez a gente tenha uma fase corretiva no mercado, uma correção pré-halving, né? Assim como a gente viu acontecer em outras oportunidades do passado também. E também comparando com esse movimento que aconteceu aqui do passado, a gente tem aqui uma situação em que o Bitcoin, olha só, ele atingiu um nível de correção muito parecido com o que a gente teve lá no ciclo passado, né? Deixa eu ajustar aqui essa escala de Fibo, porque a gente viu o Bitcoin chegando a um nível muito próximo do 78 de Fibo na correção para cima de todo o movimento de impulso de baixa que foi o bear market, né? E esse movimento ele se assemelha muito àquele que a gente viu também no ciclo passado, quando a gente teve um topo de meio de ciclo e que também chegou lá no 71 de Fibo, 78 de Fibo, tá vendo? A gente teve esse topo de meio de ciclo aqui, depois a gente teve um movimento corretivo. Quando a gente olha assim a escala temporal, quando a gente olha os meses, o período do ano em que esses movimentos aconteceram está diferindo, né? Não está igual. Mas a gente tem aqui uma sugestão de que a gente, quem sabe, pode ter também um topinho de meio de ciclo aqui com uma correção acontecendo, tá? Isso pra gente é motivo de espanto? Não, é motivo de ficar de olho no mercado para aproveitar essa oportunidade, né? E aí a gente fica pensando, se vier uma correção, eu também não tô aqui cravando que vai acontecer uma correção, tá? Você que tá chegando nesse mercado e que vai começar a aprender, principalmente aprender sobre as análises, esses canais nesse formato, assim, igual o meu, esse tipo de trabalho, não visa falar o que vai acontecer, tá? O mercado tem o princípio da imprevisibilidade, a gente não tenta adivinhar o que vai acontecer, a gente faz as leituras para a gente mapear o que pode acontecer, e aí diante do cenário que vai se concretizar, a gente vai saber o que fazer. É assim que funciona. Ficar tentando adivinhar o que vai acontecer é pedir para se ferrar no mercado, essa que é a realidade. E então, no cenário da correção, investidores, a gente dá uma olhada assim, em alguns níveis possíveis, né? Eu tenho colocado para vocês aqui que 37 mil dólares e 35 mil dólares são níveis bastante factíveis que eu acredito que o Bitcoin pode atingir. E em uma correção mais agressiva, eu diria, 31 mil dólares, né? 30 mil dólares, 31 mil dólares. O que a gente precisa aguardar para ver é se o Bitcoin de fato vai reverter esse último impulso aqui para apresentar para a gente um cenário claro de correção no gráfico, que a gente ainda não tem. Eu tenho compartilhado essa visão com vocês, tá?
que a gente tem aqui quando a gente traz para o diário, as mínimas ainda são ascendentes quando a gente olha esse movimento aqui, tá? Esse impulso aqui. As mínimas ainda são ascendentes, certo? E apesar da gente ter indicadores sinalizando uma possível correção, o preço é o mais importante, certo? O principal indicador que você tem que olhar, o primeiro é o preço. E no preço a gente tem, tá vendo? Eu marquei todos os fundos aqui, ó. Fundos ascendentes, mínimas ascendentes ainda. Então a gente precisa ver o Bitcoin rompendo para baixo essa região aqui. E as confirmações, investidores, as confirmações quando a gente fala de movimento de preço, elas vêm, obviamente, como que eu posso dizer? Muitas vezes essa confirmação, ela acontece depois que o movimento aconteceu. Não tem como você cravar nada, falar, o Bitcoin vai corrigir aqui. A gente vai ter um cenário que a gente pode falar, ó, eu acredito que realmente a gente vai aqui virar para uma correção depois que o Bitcoin romper aqui os $40.500 para baixo, 40.600, né? E, obviamente, daqui até lá, vocês podem ver que a gente tem aqui uma margem para 5% de queda ainda, tá? Então pode ser que o Bitcoin ainda caia 5% e ainda assim ele não confirme uma correção. E a gente até tem aqui um cenário já em que o Bitcoin já corrigiu, né? 15% do topo que ele deixou lá nos $49.000, né? Então a gente já teve aqui um recuo, né? E no ciclo de alta o Bitcoin costuma corrigir algo em torno de 20, 25%, numa correção mais agressiva, 30%, né? Então já corrigiu 15%. Se ele chegar lá nos... Quanto que a gente está falando lá? 37%, 22% de correção. Se ele for lá nos 35%, 28% de correção. Bastante coisa já, né? E eu estava vendo aqui pelo RSI Levels, esse indicador ele traz para a gente os níveis de sobrecompra e sobrevenda do Bitcoin. Do Bitcoin não, do ativo que você está analisando, e apesar dele poluir um pouquinho aqui o gráfico, eu sempre falo para vocês que eu não curto gráficos poluídos, mas dá para a gente entender bem o seguinte, que se o Bitcoin... Quando o Bitcoin, no time frame diário, acessar a casa dos $36.500, investidores, e essas linhas aqui, à medida que os dias vão passando, essas linhas vão subir também. Mas, por exemplo, se hoje o Bitcoin chegasse nos $36.500, ele já ia entrar em um cenário de sobrevenda no time frame diário do índice de força relativa, que é um dos indicadores mais utilizados na análise de gráficos, que é esse indicador aqui, ó. Tá? Se o Bitcoin chegar naqueles $36.500, a gente vai ver ele acessando essa região de sobrevenda aqui. O que vocês acham que pode acontecer com o Bitcoin pré-halving, no time frame diário de um gráfico chegando na sobrevenda? Eu acho, tá, que isso vai gerar um apelo comprador muito forte para o Bitcoin, se ele chegar lá, entendeu? Se ele chegar lá. Então esse que é o ponto. Os níveis do índice de força relativa sugerem para a gente que o Bitcoin pode ter aqui um apelo comprador muito forte se ele acessar essa casa dos $36.500 para baixo. A gente tem que se preparar para isso, né? E eu acho que esses níveis de preço são níveis bons para acumulação, tá? Isso porque nós estamos aqui projetando, investidores, que o Bitcoin deve atingir níveis entre 100, 120, 150 mil dólares, cara, tá? Nesse ciclo de alta. Meu cenário base é entre 120 e 150 mil, certo? Da cotação atual até os 150 mil, vamos colocar o cenário mais otimista aqui, né? Os 150k. A gente tem aqui uma multiplicação de capital de 2,5 vezes, né? Se o Bitcoin for lá se ele sobrevender no diário ainda, antes do halving, a gente vai ter aqui uma margem de múltiplo de capital no Bitcoin muito interessante. Quantas vezes? 3,3 vezes no Bitcoin, o ativo financeiro mais valioso do mundo. O maior e melhor ativo financeiro da atualidade. Olha que eu rodei aí, estudei, fiz faculdade, fiz de tudo, estudei todos os tipos de ativos financeiros da atualidade. Estou aqui falando para vocês que, na minha opinião, essa é a minha opinião, o Bitcoin é o maior e melhor ativo financeiro da atualidade. Tá? Oportunidade aí para você multiplicar o capital em coisa de 2 anos. Isso é incrível, oportunidade única, certo, investidores? E vocês que estão chegando agora, se quiserem entender também o que é o halving, eu fiz uma publicação bem legal aqui no Instagram, hoje mesmo, explicando o que é o halving. Tá vendo? Entenda o halving em 4 pontos. É muito importante você, novo investidor, aprender o que é isso aqui, cara. Isso aqui é importantíssimo na dinâmica
do ciclo de mercado do Bitcoin. Já segue lá no Instagram para você poder entender certinho aí a dinâmica do halving, como ela afeta o preço do Bitcoin. O halving tá para acontecer. E é isso, tá, investidores? Eu trago uma nova análise aí no canal nos próximos dias, tá? A gente segue aí. E inscreva-se também aqui no canal para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Certo? Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart para você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais. Corre lá!